Filipenses 4:11. Paulo diz assim, a minha versão é a versão NVI, talvez esteja um pouco diferente da sua. Diz assim: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo passado necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos ler todo mundo junto o versículo 13, 1, 2 e 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Pode sentar, fique à vontade. Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa noite, Pai. Fala conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Espírito Santo, você é o nosso guia, você é o nosso professor. Você tem voz sobre o nosso coração nessa noite. Fala comigo, Jesus. Levanta a sua mão assim e fala assim: fica à vontade, Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos no terceiro dia da nossa série Gratidão. Quem está sendo abençoado aí? Amém? Está aprendendo, está recebendo de Deus? Posso fazer uma outra pergunta também aqui? Quem está fazendo o exercício das 3 graças aí? Eu sei que são poucos, mas está sendo bênção? Eu estou recebendo testemunho de pessoas lá de Guarulhos também, falando o quanto a família, o lar tem sido abençoado. Pastor, Deus está abençoando? Também, mas eu vejo muito mais um mover do ser humano, uma mudança de comportamento do próprio homem. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força, através de esforços. Você só pode viver o reino de Deus se você se mover sobre esse reino de Deus. Não adianta a gente esperar, Deus abençoa a minha casa. Deus quer que você seja abençoado. Então a bênção virá sobre a sua casa. A pergunta não é se Deus vai abençoar a sua casa. A pergunta é se eu estou vivendo debaixo da bênção de Deus. Se como eu me comporto, se como eu caminho, se as minhas atitudes são atitudes de alguém abençoada por Deus. Porque a bênção de Deus, ela vem até você. A Bíblia diz que elas te alcançarão. Elas virão até você e te alcançarão. Porque você é uma bênção. A Bíblia diz, se tu uma bênção. Porque quando você é uma bênção, todas as coisas se tornam bênçãos na sua vida. Então o que precisa mudar não são as circunstâncias à sua volta. O que precisa mudar somos nós. Quando nós mudamos, todas as circunstâncias à nossa volta também mudam. Amém? Nós iniciamos aqui, eu vou dar uma intro bem de leve, porque hoje está gravando. Tem um mistério aí. Os 2 primeiros dias da conferência deu tudo errado, a gravação não deu certo, não conseguimos gravar e nem transmitir na internet. Hoje está dando certo. Então eu só vou dar uma intro para a galera que vai assistir ou que está assistindo no YouTube possa entender. No primeiro dia, nós falamos sobre quando surgiu a ingratidão. A ingratidão surgiu quando o homem pecou. A ingratidão gerou o pecado e o pecado gerou a morte. Nós falamos sobre isso. Nós aprendemos que todo ato de injustiça é fruto da nossa natureza caída por causa desse pecado. E aprendemos que a origem da gratidão, que é o tema-chave da nossa conferência, a gratidão tem origem no Criador, no ser que foi criado por Deus antes do pecado. Tudo que Deus criou revela gratidão ao Senhor. A Bíblia diz que um dia faz declaração ao outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. A terra glorifica o Criador. Isso revela a gratidão da criação ao Criador. E o homem também expressava gratidão. Gratidão é nada mais, nada menos do que adoração ao Senhor. Nós falamos então sobre gratidão superficial na vida do ser humano. Aquela gratidão que você tem como protocolo social.
Aquela que você diz obrigado, mas não existe gratidão no seu coração, é só um protocolo social. Aquela que você escreve na internet, no Facebook, no Instagram, hashtag gratidão, mas não existe de fato uma gratidão. Falamos também da gratidão passiva, aquela gratidão que acontece na sua vida em momentos especiais, algo muito importante que aconteceu, que te deixou grato, feliz, mas logo você esquece, porque é passiva, ela passa, são apenas momentos de gratidão. Essa gratidão é uma gratidão importante, mas ela não pode ser passageira, ela tem que permanecer. Então nós falamos da gratidão ativa, aquela que para você exercer, você precisa se esforçar, você precisa gastar energia, você tem que pensar todos os dias, tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança, e todos os dias lembrar por que você é grato a Deus, porque Deus tem sido bom com você. Amém? Então nós somos desafiados a exercer gratidão, a gratidão ativa, com aquele exercício que apenas algumas pessoas estão fazendo. Nós somos desafiados a forçar a nossa mente a pensar em coisas positivas e não coisas negativas. Tentar chegar o plano de Deus em nossas vidas mais do que a negatividade. No segundo dia nós falamos sobre o negativismo, falamos sobre a desconfiança como resultado da natureza caída do homem. O homem separado do Criador se torna vulnerável à morte por causa do pecado, e por causa dele se tornar vulnerável, ele se torna então desconfiado, negativo. A confiança é uma emoção que nos une. Nós falamos que a desconfiança é uma emoção que nos separa. Nós falamos que a desconfiança carrega uma outra emoção junto, chamada medo. E o medo carrega uma outra emoção junta, chamada egoísmo. E o egoísmo separa os homens, porque o egoísmo é o berço da corrupção. Onde há egoísmo, há corrupção. Nós falamos sobre o propósito de Deus para o ser humano, que é um propósito coletivo. Deus criou o homem para o relacionamento. O plano original de Deus é coletivo. Então nós falamos, o que trouxe o ser humano até aqui foi a inteligência colaborativa, porque tudo que nos une é bom, e tudo que nos separa, tudo que nos divide, destrói. Todo sucesso é fruto da unidade, daquilo que os homens se unem, as pessoas se unem para viver e fazer. Nós falamos que a única forma de construir essa unidade é através de confiança, nutrir confiança. E falamos sobre Jesus, porque tudo fez foi nutrir confiança, através do amor, através do servilismo, quando ele, mesmo quando não merecíamos, ele nos amou, ele nutriu a nossa confiança. Por isso o apóstolo Pedro disse, o apóstolo João disse, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele fez primeiro, ele nutriu a minha confiança para depois amá-lo. Então nós aprendemos que para construir um ambiente de unidade, eu vou ter que amar e fazer o bem a quem me fez o mal. Para nutrir confiança na vida do outro, eu preciso quebrar esse jugo da desconfiança. Eu preciso quebrar esse jugo da desigualdade que coloca o homem contra o outro. Amém? E hoje eu quero falar com você sobre a funcionalidade desta confiança. Nós entendemos gratidão como ato de adoração. Semana passada nós entendemos confiança como um ato de fé. Quando nós nutrimos confiança uns dos outros, quando Deus nutriu confiança, quando Jesus nutriu a minha confiança, nasceu a fé. Então a fé é nutrida pela confiança, mas a funcionalidade dessa confiança, a funcionalidade dessa fé, ela tem que resultar em comportamentos. A Bíblia diz que a fé sem obras é o quê? É morta. Por isso que a minha confiança sem obras é morta. A minha confiança sem atitudes é morta. Não existe. E eu quero falar sobre isso hoje. Então eu vou tratar primeiro os pontos negativos da nossa falta de confiança.
Irmãos, nós vivemos preocupados com a vida. Nós estamos sempre preocupados. O que é estar preocupados? É ocupados antes do tempo. Ocupados com aquilo que não é para estar ocupado. Nós nos antecipamos em nos ocupar em algo. E eu ouvi uma afirmação interessante, na verdade eu li um artigo do biólogo neurologista Robert Sapolsky. E o tema do seu livro era Zebras não têm úlceras. E eu li uma parte desse artigo, eu não li o livro ainda. Inclusive eu quero comprar esse livro, se alguém quiser me dar de presente eu aceito. Zebras não têm úlcera. Eu pesquisei e achei um pouquinho caro, né? Mas se tiver alguém que tem fé para me dar de presente, eu recebo. E nesse artigo, ele fala exatamente dessa resistência que os animais têm de não se preocupar. A zebra não tem úlcera porque ela não se preocupa. Os seres humanos são diferentes. Eles são programados a se preocupar com problemas antes que eles aconteçam. E eles continuam a sofrer com seus efeitos mesmo depois de já ter acabado o problema. Os seres humanos são assim. Então nós vivemos uma vida estressada. Quem aqui é estressado, irmão? Quem passa por estresse todos os dias aqui? Deixa eu ver. Toda semana, pastor, eu não aguento mais, estou estressado. Está estressado? Vai o quê? Não vai orar. Não vai pescar não, vai orar. Você sabia que o estresse gera danos na sua saúde? O estresse provoca úlceras. Por isso que zebras não têm úlceras. Tema do livro. O estresse provoca insônia. O estresse provoca depressão. Diminui a libido. Você fica fraco. Porque vive uma vida estressada. O estresse só atrapalha a nossa vida, irmãos. Então nós precisamos entender isso. Porque essa preocupação me deixa estressado. E isso não tem a ver com confiança. Então eu preciso entender essa preocupação que existe em mim para que eu possa me libertar dela. Ok? As zebras, os animais não têm esse problema. Você sabe que quando a zebra está lá comendo sua graminha, de repente aparece um leão, aí ela entra num estresse. Se ela consegue escapar do leão, passou aquela tensão, ela volta a comer grama. Acabou. Como se nada tivesse acontecido. Apesar de toda a tensão que ela viveu para escapar do leão, ela volta à normalidade da sua vida. Nós temos dificuldade de viver assim. Elas conseguem se desligar do episódio estressante que viveram. As zebras não têm preocupações. O problema dos seres humanos é conseguir alcançar esse tipo de comportamento, mesmo na ausência do leão, porque na ausência do leão você está estressado, preocupado. Então nós somos bombardeados por nós mesmos, com preocupações, com estresse, diante das circunstâncias passadas e diante de coisas futuras que ainda nem chegaram. Isso é um problema, porque isso é destrutivo, irmão. A preocupação é um estresse destrutivo. O estresse não é totalmente destrutivo, mas aquele estresse preocupado é aquele que você se estressa desnecessariamente no momento errado. Esse destrói, porque tem o estresse positivo. Nós precisamos desse estresse que é gerado na necessidade do momento. Estresse significa, no dicionário, estímulo que provoca excitação emocional, alteração hormonal, disparando um processo de adaptação pelo aumento da adrenalina. Nós precisamos disso em alguns momentos. Por exemplo,
Se você é um esportista, um atleta, e você está num campeonato de futebol, você vai jogar futebol estressado, na tensão de vencer a partida, e aquela tensão libera um aumento de adrenalina, e isso te torna mais capaz e ágil para fazer o que precisa ser feito. Eu usei o exemplo aqui do pitbull, quando vem na sua direção aquele cachorro, né? Porque tem pitbull que é mansinho, mas tem uns que foi criado na coleira. Se ele vier na sua direção, você vai ficar estressado, vai ter uma emoção que vai disparar uma adrenalina, isso também se chama estresse. Esse estresse vai te dar uma capacidade de escapar daquele pitbull, e depois você vai dizer assim: cara, eu nunca saltei tão alto, eu nem sabia que era capaz de pular aquele muro. Mas isso foi gerado em um momento de necessidade. Então esse estresse é positivo, nós precisamos dele. Mas o que é o estresse destrutivo? O estresse negativo. Irmãos, tem pessoas que vivem estresse patológico. E normalmente são indivíduos que se veem em grande dificuldade e com baixa habilidade para resolver o problema. Uma pessoa que está vivendo um estresse patológico é uma pessoa que está fazendo aquilo que não tem habilidade para fazer. Tem muita gente que trabalha em um ramo que não é o seu ramo, por exemplo, e não tem habilidade naquele ramo. É uma pessoa que vive estressada, porque ela não consegue executar a tarefa. E isso gera um estresse muito grande. Quem já trabalhou assim, em lugares assim, falou assim: eu não tenho dom para isso, eu não tenho aptidão para isso. E você fica ali estressado fazendo aquilo que você não tem habilidade para fazer. Então o estresse negativo é aquele que você está fora do seu campo de habilidade. E aí você se sente desafiado demais, sem capacidade para resolver o que precisa ser resolvido. Emoções determinam comportamentos. Nós falamos isso aqui, não falamos? Uma pessoa emocionalmente estressada, ela não terá bons comportamentos. Você consegue conversar saudavelmente com uma pessoa estressada? Já respondeu mal para alguém porque estava estressado? Já ficou mal educado assim porque você está meio estressado? Então o estresse, ele altera o comportamento, além de destruir a sua saúde. Irmãos, o principal conceito da filosofia estoica, às vezes eu falo filosofia estoica, as pessoas nem sabem o que é isso, pastor. A filosofia estoica é uma escola de filosofia que nasceu na Grécia Antiga, na Roma Antiga, por pensadores que começaram um sistema democrático discutindo ideias. E o principal conceito da filosofia estoica é: não devemos nos preocupar com aquilo que não está em nosso controle. E nós fazemos totalmente o oposto, porque a maioria de nós foca naquilo que não está no nosso controle. Você fica estressado com aquilo que não está no seu controle. Nós vivemos cheios de reclamações e lamúrias por coisas que não está no seu domínio. E isso é jogar energias fora. Jogar energia física, mental e emocional no lixo. Está perdendo tempo, está se matando, se bombardeando. E energia é um recurso limitado. Já ficou cansado? Você fala: não quero ouvir mais ninguém, não quero saber de mais nada, não tenho mais paciência para nada, não consigo nem pensar mais. Quem já se sentiu assim? Acabou as minhas energias. Energia é um recurso limitado. E se você dedicar energia aqui, você não vai dedicar energia ali. Se você dedicar energia naquilo que é desnecessário, naquilo que está fora do seu controle, você não vai ter energia para dedicar no que deveria dedicar, no que está dentro do seu controle. Eu li a frase de um pensador, escritor americano de religião judaica, Leon Uris. E ele disse assim: muitas vezes nós não temos tempo para dedicar aos nossos amigos,
mas nós temos todo o tempo do mundo para os nossos inimigos. Não temos tempo para os amigos, mas todo o tempo do mundo para os nossos inimigos. Nós gastamos energia e tempo com aquilo que é desnecessário. Perca de tempo. Nós devemos focar naquilo que é bom, naquilo que é positivo e naquilo que está no nosso controle. Os animais não gastam energia em vão, gente. Os leões, por exemplo, eles não caçam se não estão com fome. O leão não caça se não tiver com fome. Não adianta. Ela pode estar ali na frente dele. Ele não vai matar aquele animal se a barriga dele está cheia. Porque ele não vai gastar energia em vão. Ele vai economizar. Nós precisamos entender que as nossas energias são importantes. Segundo ponto, que atrapalha a nossa confiança. Nós vivemos no auto-engano. E precisamos discernir isso. Parar de viver no auto-engano. O que é viver no auto-engano? Nós também chamamos de hipocrisia. Quando a pessoa afirma uma coisa que não é. Quando ela diz que faz uma coisa, mas não faz. Sabe aquele ditado que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? É bem assim, nós vivemos nesse auto-engano. Isso faz parte da nossa natureza enganosa. Gente, até quando nós encontramos um conceito certo das coisas, nós temos dificuldade de executar. Você sabe o que tem que fazer, sabe o que é certo fazer, sabe o que deveria fazer, mas tem dificuldade de fazer. Nós vivemos num auto-engano, e eu vou provar aqui para você agora, com uma pergunta. O que é mais fácil mudar? Uma crença ou um comportamento? Quem acha que é mais fácil mudar uma crença, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Quem acha que é mais fácil mudar um comportamento? Levanta a mão. Está vendo como nós vivemos no auto-engano? Comportamento é mais difícil do que crença. Nós mudamos crença com facilidade. Vou provar para você. O que é mais fácil? Começar uma dieta agora ou esperar segunda-feira? Quer dizer, você diz, segunda-feira eu começo. Você mudou o quê? Crença. Mas não mudou o comportamento. Aí chega na segunda-feira, você faz? Não. Daí você deixa para outra, né? Você fala, não, na outra, e depois na outra, e passou um ano, e você ficou só na crença. Mas olha que interessante, a maioria levantou a mão, dizendo que é mais fácil mudar um comportamento. Isso prova o quê? Nós vivemos no auto-engano. Nós mudamos crença, mas não mudamos comportamento, e não percebemos isso, achamos que comportamento é mais fácil. Mas mudar comportamento é gastar energia. Porque são escolhas. A gratidão ativa, o exercício que nós estamos tentando estimular você a fazer, é justamente esse gasto de energia. É trazer à memória aquilo que te traz esperança, gasta energia. Pensar no que você tem que fazer de positivo, gasta energia. Porque você vai ter que mudar comportamento para fazer o que é certo. Você vai ter que abandonar velhas práticas para fazer o que é certo. Então mudar gasta energia. Mudar pensamento gasta energia. Olhar para o mundo de forma diferente gasta energia. Aí as pessoas não querem mudar. Elas esperam a vontade chegar para mudar. Não, eu quero, mas eu não estou com vontade ainda. Então quando a vontade chegar eu faço. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro é preguiçoso. O cérebro não gosta de andar em lugares desconhecidos. E o hábito prova isso. O que é hábito? O que significa hábito? Hábito é um processo
onde você repete várias vezes a mesma coisa. E por que o hábito é bom? Porque o seu cérebro não gasta mais energia. Você está dentro de um processo em que o cérebro já caminhou, já conhece, já sabe. É igual o caminho que você faz para ir trabalhar todos os dias. Você vai de olhos fechados, meu irmão. Você sabe chegar lá. Você não gasta energia para chegar no seu trabalho. Mas se você tiver que ir para um lugar onde você nunca foi, desconhecido, você vai gastar energia até com GPS, porque às vezes o GPS fala e você fica assim, não, é para a direita, é para a esquerda, e você tem que ficar prestando atenção em cada detalhe, senão você se perde. Você gasta energia, porque são caminhos que o seu cérebro não conhece, mas o hábito é um caminho que já está feito, já está pronto, e o cérebro gosta. Por isso quando você sai, vai viajar e passa muito tempo fora de casa, você fica assim, que saudade da minha casa. Gente, eu quero voltar para minha casa. Gente, pode estar gostoso fora de casa. Você está passeando no lugar mais lindo. Você fala, eu estou com saudade de casa. Por quê? Por causa do descanso de energia mental. Quando você está em um ambiente diferente, o cérebro está processando coisas novas. E isso é gasto de energia. Nós somos preguiçosos. Nós gostamos do hábito. E queremos voltar para o hábito. O cérebro quer ter prazer imediato. Ele quer experiências já vivenciadas. Por isso que você não gosta de ir para academia. Quem não gosta aqui? Deixa eu ver. Quem não? Pastor, estou fora desse negócio de fazer exercício aí. Por isso que você não gosta. Por isso que o que você gosta é de comer besteira, né? Comer besteira, deitado na frente da televisão, assistindo Netflix ou qualquer outra coisa. Mas sempre tem aquele cara esquisito que gosta de academia. Não é verdade? Fala, não, pastor, não é bem por aí. Eu gosto de academia. Vou falar uma coisa para você, irmão. Ninguém começou gostando. Quem gosta não começou gostando. Mas depois de alguns meses, dentro da insistência, da consistência, ele viu os resultados, o cérebro passou a gostar, virou hábito. Mas ninguém começa gostando. O cérebro precisa ser desafiado a promover ações diárias e diferentes todos os dias da nossa vida. Ele funciona bem com crenças, o cérebro funciona bem com intenções, o cérebro funciona bem com vontades, mas o mundo não muda com crença, o mundo não muda com vontade, o mundo, ele não muda com boas intenções. De boas intenções, o quê? O inferno está cheio. O mundo muda com atitudes, o mundo muda com ações, o mundo muda com comportamento diferenciado. É assim que o mundo muda. O mundo só vai mudar se você levantar o seu traseiro aí da cadeira e fazer alguma coisa para que o mundo mude. Deixar para segunda-feira é auto-engano, meu irmão. Você não vai começar segunda-feira. Viver protelando para amanhã é auto-engano. Nós vivemos no auto-engano. E isso atrapalha a confiança de ser praticada. Auto-engano é você ficar criando crenças sem agir, sem fazer, sem cumprir, sem viver. Segundo Coríntios 3:2, o apóstolo Paulo diz: vocês são a carta de Cristo, escrita no coração e escrita e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vocês sois a carta de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo para a igreja? Ele está dizendo assim: olha, vocês são um exemplo de vida. O comportamento de vocês tem leitura. As pessoas olham para vocês e leem. As cartas não são escritas com caneta nem com tinta, são escritas pelo Espírito Santo no comportamento de vocês, no estilo de vida de vocês. O mundo à sua volta precisa ter uma leitura das suas ações. É isso que Paulo está falando. Gente, para nós termos grandes ações, nós vamos ter que lutar contra as nossas vontades.
Jesus disse em Lucas 9:23, ele disse: se alguém quiser me acompanhar, faça o quê? Negue-se a si mesmo, traga a sua cruz e me siga. O caminho de grandeza nos propósitos de Deus não está no fluxo da sua vontade, mas é lutando contra elas, lutando contra as suas vontades, que você vai alcançar um ambiente de excelência. E nós podemos olhar para coisas simples, tipo pai e mãe. Quem é pai e mãe aqui de família aqui, irmãos? Quem é casado, tem família? Vou fazer uma pergunta para você: quantas vezes você já teve vontade de largar tudo, desistir? Quantas vezes? Por causa das dificuldades, por causa do estresse, por causa das diferenças. Teve ou não teve vontade de desistir? Mas você lutou contra as suas vontades, e hoje você pode se orgulhar da sua casa e dizer: eu tenho uma família. Eu lutei contra as minhas vontades, eu venci. Porque todo caminho de excelência é uma trajetória de dores. O caminho do conhecimento é aquele que tira você da preguiça, onde você tem que lutar contra a preguiça todos os dias, irmãos. O cérebro adora percorrer caminhos aprendidos. Por isso que você muitas vezes não consegue resolver coisas, não quer, na verdade, por causa dessa preguiça no seu cérebro. O cérebro precisa ser desafiado. Desafie o seu cérebro a aprender uma coisa nova. Isso vai evitar lá na frente um Alzheimer. Pastor, é só fazer palavra cruzada que resolve. Não resolve, irmão. Não resolve. Você tem que fazer uma coisa nova, uma coisa diferente daquilo que você já está fazendo. Se você fizer palavra cruzada hoje, pela primeira vez, beleza, vai desencadear uma habilidade nova, mas daqui a pouco vai virar hábito. E não vai adiantar nada. A gente tem que ser desafiado todos os dias a uma coisa nova. Está entendendo? Daí a pessoa tem a boa vontade, ela tem intenções boas, e aí ela diz: não, eu quero agora, eu vou mudar meu comportamento, vou mudar tudo na minha vida, eu estou decidido a ser diferente, e agora eu vou me encher de Deus, vou me encher de conhecimento. Aí a pessoa vai lá e compra 25, 30 livros, e não lê metade de um. Porque ela vive uma vida de intensidade sem consistência. E consistência é mais importante do que intensidade. Nós temos vontades intensas sem consistência. Por isso que você vai para a academia, fica dolorido, paga o ano inteiro, mas não volta mais. Porque você agiu pela intensidade da vontade de emagrecer, mas não tem consistência, não quer gastar energia. E tudo na vida se constrói mais com consistência do que com intensidade. O seu casamento não está vivo até hoje porque você lembrou dos aniversários e fez festinha. São momentos de intensidade. O seu casamento só está vivo porque todos os dias você demonstrou gestos de carinho, gestos de gratidão. E isso mantém o casamento vivo até hoje. Porque consistentemente você valorizou a pessoa que está do seu lado. Consistência é mais importante do que intensidade. E do contrário, seu casamento não está vivo. Pode estar morto-vivo, mas não vivo. E você pode mudar isso hoje. Consistência em todas as esferas da vida é mais importante do que intensidade. A minha pergunta para você é intenso ou é consistente? Irmãos, ninguém chega ao pódio
porque teve uma ideia fantástica e falou: uau, não, que coisa tremenda, agora eu vou fazer isso, vai mudar a minha vida. Ninguém chega, não adianta. As pessoas só chegam no pódio porque gastaram energia todos os dias para superar expectativas. Enfrentou dores, desilusões, fracassos, errou, fez de novo, se levantou, aprendeu, reaprendeu, gastou tempo, gastou energia, superou as expectativas. A vida é assim, o reino de Deus é conquistado à força, não vai cair no seu colo não, irmão. Esse evangelho falso que é pregado aí fora, olha, Deus vai fazer, Deus vai te dar, irmão. Se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Essas palhaçadas que falam por aí, irmão. Um evangelho de facilidade, ó, Deus vai mudar, vem pra cá, Brasil, milagre vai te pegar. Não vai não. A Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Você vai ter que mudar, rapaz. Se não perdoar o outro, não vai para a eternidade. Se não fizer o bem a quem te faz o mal, não vai para a eternidade. Se não carregar a sua cruz, não renunciar a si mesmo, não vai para a eternidade. Ele está dizendo, vai ter que mudar comportamento, vai ter que mudar atitude. Você tem que mudar. O reino é conquistado com esforço, com gastos de energia. Você não quer fazer, o seu ego, o seu orgulho te prende em muitas coisas, porque você não percebeu ainda que está caminhando dentro de uma natureza caída, de desconfiança. Aleluia. Quarto ponto negativo. A nossa mentalidade muitas vezes é uma mentalidade fixa. Nós precisamos de uma mentalidade flexível, não mentalidade fixa. E a psicologia fala sobre a mentalidade fixa. Um exemplo de mentalidade fixa. Quando a pessoa diz assim, eu sou bom de matemática, eu sou bom de português, eu tenho dom para isso, eu sou mais hábil para isso ou para aquilo. É uma pessoa que se autodefiniu, tem uma mentalidade fixa. Outro exemplo, se o seu filho na escola tira 10 na prova e chega feliz contando para você, o que você faz? Você diz, parabéns, você é inteligente. Certo? Errado. Você está nutrindo nele uma mentalidade fixa. Um elogio saudável seria dizer assim, filho, parabéns. Se você estudar bastante, na próxima prova, você vai tirar 10 de novo. E se você não tirar 10, eu vou te ajudar, nós vamos estudar junto e você vai tirar 10. O que você está nutrindo? Mentalidade flexível. Não mentalidade fixa. Sabe, irmãos, é entender que nós não somos nada. Nós não somos nada, nós nos tornamos através das nossas ações, através das nossas escolhas, isso nos define. Tem gente aqui que tem mentalidade fixa. Tem gente que diz, não, eu sou bom de português, mas em matemática eu não tenho dom não, sou ruim. Sou bom de matemática, mas olha, em português eu sou ruim. Eu tenho dom para música. O outro diz, não, eu não tenho dom para música, não dá. Eu mesmo tiro por mim. Uma vez eu fui tentar aprender a tocar violão, aí eu falei, não, esse negócio aqui, fazer as notas aqui, eu não consigo. Não, isso não é para mim, não tenho dom. Desisti. Sem consistência. Nós nos enganamos. Tem gente que diz assim, irmão, olha, eu sou pavio curto, porque minha família é nordestina. O que é isso? Mentalidade fixa. E 50 anos de psicologia da personalidade prova que você não é de nada, você não é nada disso. Você acredita que se tornou assim, você acredita que isso te define, e isso é uma prisão que você construiu. Sabe aquela musiquinha, Gabriela? Eu sou assim, sou mesmo assim, vou morrer assim. Mentalidade fixa.
Você acredita que assim é uma prisão que você construiu? Sabe por que você é ruim em matemática? Porque você não estudou matemática o suficiente. Mas aí alguém vai dizer, não pastor, peraí, tem pessoas que têm o dom. Olha o Einstein, olha esses caras que têm 160 de QI, que tem um cérebro mais avançado. Não, esse negócio aí é diferente. Aí sabe qual que é o nosso problema? Muitos de nós medimos o que nós fazemos na vida pela facilidade que os outros têm. E aí você vive à base de comparação. Você olha para o que o outro faz e diz, não, eu não tenho dom porque o outro tem, então eu não vou fazer, eu não vou viver. Irmão, sempre tem alguém com mais facilidade que você. Então nós não podemos viver à base de comparação. Se você se compara, você não faz mais nada na vida. E tem casal que se compara. Tem irmãos que se comparam, pais que comparam um filho com o outro, geram neles uma mentalidade fixa. A incapacidade de construir a mentalidade flexível está na base da comparação. As pessoas vivem se comparando. O termômetro do sucesso não é a comparação. Sempre quando você vai ver algo de sucesso, você vai comparar alguém que você define em sucesso. O cara tem uma igreja e ele fala de ministério de sucesso. Ele vai olhar lá para a igreja daquele cara que tem uma igreja mega blaster, imensa, e diz, um dia eu vou alcançar esse sucesso. E nós ficamos medindo, comparando uns com os outros. Essa é uma mentalidade mundana. O termômetro do sucesso é você olhar para quem você era ontem e olhar para quem você é hoje. A única base de comparação do sucesso é você com você. É você ontem e você hoje. Se você hoje é melhor do que ontem, você está progredindo, está caminhando rumo ao sucesso. E não importa os outros. Faça os omeletes com os ovos que a vida te deu. Às vezes a vida vai te dar ovos de codorna, às vezes a vida vai te dar ovos de avestruz. Mas você tem que fazer os omeletes com os ovos que a vida te deu. Se comparar com outro é burrice. Aí você diz assim, pastor, mas alguém nasceu no berço de ouro, nasceu já rico, ele deu certo porque ele tem facilidades. A minha pergunta para você é o seguinte, e daí? É problema seu? Não, mas o fulano tem benefícios, ele tem facilidades. Você controla isso? Está no seu controle, filosofia estoica. Está no seu controle isso? Por quê que você vai gastar energia com isso? Sabe, pastor, mas a gente tem que lutar por igualdade. O problema não é lutar por igualdade. O problema é você desistir por causa da desigualdade. Esse é o problema. É você desistir por causa das diferenças. Então, faça os omeletes com os ovos que a vida deu para você. Viva a sua vida. Seja feliz com o que você tem. Lembra que nós falamos de gratidão? O fato de você existir já é motivo para você ser grato. Você respira, você tem um coração batendo, você tem um pulmão funcionando, você tem um corpo vivo, você tem uma mente, você pensa. O fato de nós estarmos assentados aqui, pensando, entendendo, raciocinando. Gente, nós temos motivos de sobra para ser feliz. Sabe? Perca essa mentalidade fixa. Absorva uma mentalidade flexível. Eu estou pregando para você ciências que já é revelado no Evangelho. A ciência está provando que nós temos a capacidade de nos desenvolver.
Tudo que o Evangelho tem pregado, o plano original de Deus é o nosso desenvolvimento, é esse desenvolvimento nas nossas vidas. O Evangelho trata ética, caráter, comportamento e a transformação do ser humano. É isso que o Evangelho trata. Por isso que Jesus é o maior psicólogo do mundo inteiro. Todo o ensinamento de Jesus, todo o sermão de Cristo, tudo que ele apontou e sinalizou, é um tratado emocional, sentimental e mental e psicológico na nossa vida. Nós que não percebemos, que achamos que o Evangelho é recebe, irmão, Deus vai te dar, e a gente passa a vida inteira ouvindo essas baboseiras. E ficamos com o nosso cérebro viciado nisso. Sabia? Aí quando você tem que ouvir uma mensagem que você tem que pensar, você fala, o culto está frio hoje. Ai meu Deus, eu gostava do pastor quando ele era pentecostal. Quem falou que eu não sou pentecostal, meu irmão? O seu cérebro preguiçoso gosta de ouvir, receba! Porque não quer pensar, não quer raciocinar, não se interessa por um desenvolvimento de vida. Você vem aqui assim dizendo, não, eu vou na igreja porque eu estou precisando de uma vitória, de uma bênção na minha vida. Suas motivações são interesseiras. Você não está interessado de fato em se desenvolver para Deus, em cumprir um propósito de Deus na sua vida. Você quer que Deus cumpra o propósito do seu coração na sua vida. Aí você vem determinar, dizer, eu determino em nome de Jesus que Deus vai fazer. Não determina nada. Quem determina é Ele. Pediu e não recebeu, porque pediu? Pediu para gastar nos vossos próprios deleites. Pediu mal. Jesus não veio para ser comparado. Você pode falar assim, pastor, mas Jesus é Deus, né? Jesus é o Filho de Deus. E você é quem? Você também é filho de Deus. Não, mas Jesus era Deus. A Bíblia diz que Ele se fez homem. 100% homem. Sujeito às mesmas paixões que eu e você. Mas Ele foi fiel. Ele foi diferenciado. Jesus é uma inspiração. Jesus não veio para ser comparado. Ele não veio para você olhar para ele e dizer, eu não consigo porque Jesus é melhor. Não, ele veio para se inspirar você, para que você olhe para ele e diz, é o alvo. O meu alvo é ganhar a Cristo, como dizia o apóstolo Paulo. Aleluia. Chegar à medida, à estatura do varão perfeito que é Jesus. Esse é o meu alvo. Segundo Coríntios 3,18, nós estamos olhando para Ele com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Esse é o propósito, que você se torne como Jesus. Jesus é a nossa inspiração. Aleluia. Quinta coisa que nos impede na confiança, que nos atrapalha de viver a fé. Nós vivemos na ilusão da imortalidade. O problema do ser humano é que ele pensa que vai viver para sempre. Eu estou falando da vida aqui, irmão. Vida física. Essa aqui vai passar. A Bíblia diz, do pó veio, do pó retornará. Se tem uma coisa que é fato, é que você vai morrer. Nós vivemos na ilusão da imortalidade. A pessoa faz aniversário, o que você diz? Feliz aniversário! Parabéns por mais um ano de vida! Tá certo? Não, é menos um ano de vida. Não é mais um ano de vida, é menos.
Pastor, agora a pregação vai ficar triste desse jeito, né? Pastor, a gente crê na eternidade. Só que o conceito de eternidade na Bíblia é resposta da vida agora. Eu creio na eternidade. João 5,24, Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Mas a palavra ouve aqui no hebraico é shema, que traduzido é obedecer. O dicionário hebraico traduz observando e respondendo com ação. Observando e respondendo com ação. Então Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que observa e responde com ação tem a vida eterna. A vida eterna é resposta de quem ouve, obedece e responde com atitudes. É isso. Viver para sempre depende da vida agora, depende do viver hoje. Por isso que não é triste saber que vamos morrer. Para nós não é triste. 1 Tessalônica 4,13, Paulo diz: não quero, irmãos, que vocês ignoreis acerca daqueles que já dormem, ou seja, aqueles que já morreram, para que vocês não vos entristeceis como os demais que não têm esperança, porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim também aos que em Jesus dorme, Deus tornará a trazer com Ele. Nós cremos nisso. Mas é uma realidade, é que vamos morrer. E essa realidade não pode ser triste. Triste é você ter vivenciado a sua vida como uma pessoa ignorante. Isso é triste. Triste é você deixar a sua vida passar diante dos teus olhos. Isso é que é triste. É você se arrepender de não ter feito o que você deveria ter feito. Isso sim é muito triste. E eu falo de arrependimento irreversível. É aquele carregado de remorso. Um arrependimento onde você não tem mais o que fazer, mas você carrega o peso desse arrependimento. Nós chamamos de remorso. Triste é você olhar para trás e você perceber que tudo que você nutriu na sua vida foi desconfiança e acabou isolado, sozinho, sem ninguém. Triste é você olhar para trás e ver que você gastou tempo, gastou energia com aquilo que não estava no seu controle. Você só perdeu tempo. Triste é você pensar, é você perceber que você ficou a vida inteira esperando dar vontade no lugar de ir lá e fazer e mudar as coisas. Triste é você ter sido um cabeça dura, dizendo: eu sou mesmo assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, e não ter vivenciado transformação, mudança, não ter recebido uma mentalidade flexível. É a sua vida passar diante dos teus olhos e você não ter mudado. O nosso cérebro é adaptável. Isso é ruim em alguns aspectos. O ser humano se adapta com tudo. Para algumas coisas são boas. Por exemplo, dores emocionais. O ser humano consegue se adaptar. Tem um ditado que diz assim: o tempo é o melhor remédio. Nós nos adaptamos às dores, às dificuldades financeiras. Quantas pessoas aqui podem olhar para trás e dizer: cara, pastor, eu venci. Você chama de vencer. Por quê? Você conseguiu se adaptar a uma situação ruim que aconteceu na sua vida. O nosso cérebro tem essa capacidade. Só que o nosso cérebro não sabe discernir entre o positivo e o negativo. E esse é o problema. Nós também nos adaptamos às coisas boas. E as coisas boas nós não devemos nos adaptar. Isso é muito ruim para nós. Um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. Está desempregado faz 1 ano. Dureza, né? Não é? De repente você consegue arrumar um emprego bom. O que você faz? Festeja. Se alegra. 6 meses depois, menos
você já está bravo com aquele serviço, com aquele emprego. Você se adaptou. Passou na faculdade, fez festa, se alegrou. 3 meses, 4 meses depois, dentro da faculdade, você já está cansado da faculdade. Por quê? Você se adaptou. No primeiro momento foi maravilhoso. É igual namoro, né, irmão? Namoro é aquele negócio. O cara atencioso, ela também atenciosa, todo mundo vivendo 1000 amores. É ou não é? É uma maravilha. Tá no telefone falando, desliga primeiro, o outro, não, você primeiro. Então você, amor, então você agora. Não, não vou, agora eu vou. Ai, que lindo. Dá até tontura. Leva no restaurante, né, amor? Oh, Jesus. Trabalha muito. Aí depois que casa, passa o tempo, né? Por quê? Porque você se adaptou. Começa a reclamar das coisas, né? Amorzinho pra cá, amorzinho pra lá. Depois que adaptou, você quer? Vai jogar o lixo? Não é verdade? Sabe? E nós falamos muito sobre relacionamento porque as relações são fundamentais para a vida. Você que acompanhou desde o começo, você sabe disso. Pena que não gravou, irmão, porque a gente precisa assistir de novo, né? Quem sabe eu ministro essa série em outra igreja e gravo lá. Nós falamos muito sobre relacionamentos. Relacionamentos são fundamentais para a nossa felicidade. Mas por que a gente é tão ruim de relacionamento? Nós nos adaptamos. Sabe, não é à toa que o evangelho todo está baseado em relacionamento. Os 10 mandamentos falam de relacionamento. E nós nos adaptamos às nossas relações amorosas. Nos adaptamos à família. Nos adaptamos a pais, a filhos, às nossas mães. E aí você começa a tratar a pessoa de qualquer forma, porque você se adaptou. Esses dias eu tive um sonho, cara, para mim foi tenebroso. Eu tive um sonho que meu pai estava muito doente, uma notícia muito triste, que ele ia morrer e tal. Eu acordei muito mal com aquele sonho. Quando eu acordei, eu falei, graças a Deus que é um sonho. A minha vontade foi, naquele momento, foi correr para o meu pai, abraçar e beijar. Porque naquele momento eu percebi o quanto às vezes nós deixamos de valorizar as pessoas que estão tão perto da gente, que nós amamos e que merecem a nossa valorização. E nós, às vezes, sabe, nos adaptamos. Aí você começa a tratar a pessoa como se ela fosse um vaso de samambaia que vai estar ali todos os dias. Sabe, as pessoas cansam. E quando elas cansam, elas vão embora. E quando elas vão embora, que você cai na real. E aí você tem o que eu chamo de arrependimento irreversível. Remorso. Aquele arrependimento dos erros que você não pode mais consertar. Não tem mais conserto. O que sobra é sentimento de tristeza e de arrependimento irreversível. Eu tenho certeza, muita gente já viveu isso aqui. Nós como pastores, vemos isso em velórios. A gente vai no velório, a gente vê isso, gente. Você vai no velório, lá está a pessoa lamuriando, chorando, porque estava brigado com o pai que morreu, estava brigado com a mãe que morreu, e não teve tempo de se reconciliar. E está lá chorando, mas eu não consegui resolver, eu não consegui ver ela, pedir perdão. Terrível.
A mãe estava ali, o pai estava ali, a vida toda esperando, mas a pessoa ficou esperando. Sabe, às vezes a gente está vivendo a nossa vida assim, cara, no banco de passageiro, esperando chegar. É como você quando faz uma viagem. E você fica olhando no relógio, não vai chegar logo, eu quero chegar logo. Você fica olhando no relógio, você quer chegar no destino. Só que tem gente que está vivendo a vida como uma viagem no banco de passageiro, esperando chegar. Nós temos a ilusão da imortalidade e não percebemos que o tempo acaba. O tempo termina. Você não calcula o tempo e não faz o que deveria fazer. Nós não podemos viver a nossa vida como uma viagem, esperando que chegue logo. Tem gente que acorda esperando que o dia termine. Já viu o Facebook de segunda-feira? Tristeza, miséria, porque é segunda-feira. Aí chega na sexta-feira, todo mundo feliz. Você começa a semana esperando que chegue a sexta-feira. Está vivendo a sua vida no banco de passageiro. Nós devemos viver a nossa vida abraçando cada oportunidade, cada momento, valorizar cada dia a dia. Tornar aquele ambiente de trabalho um ambiente agradável. Tornar cada lugar onde você pisar, a planta dos teus pés, um lugar abençoado, porque você é uma bênção. Aleluia! Aleluia! Devemos parar e pensar sobre a vida e fazer alguma coisa boa, alguma coisa que vai melhorar a nossa vida, melhorar o mundo à nossa volta. Estudos científicos provam que uma mente que vagueia é uma mente infeliz. Se você está aqui nessa reunião e você não consegue prestar atenção no que eu estou pregando para você, se a sua mente fica vagueando, a psicologia prova que você é uma pessoa infeliz. Pessoas infelizes não têm concentração, não têm foco. Estão apenas no banco de passageiro da vida. Nós precisamos nos posicionar, ter atitudes, promover a vida da melhor forma. Por que você acha que Jesus não arrebatou você, não levou você? Por que você acha que Jesus plantou você aqui e deixou você aqui? Ele orou por mim e por você dizendo: Pai, não peço que os tires do mundo. Não, é no mundo que eles têm que ficar, mas peço que os livre do mal. Jesus orou e intercedeu para que você não viva debaixo dessa maldade, dessa natureza caída e pecaminosa, para que você aqui seja a luz do mundo. Ele disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, seja a diferença. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças. Que ação de graças? Vida de gratidão, vida de gratidão. Apresentem os seus pedidos a Deus com uma vida de gratidão. Então a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guardará os vossos corações, guardará as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver alguma excelência nisso, que seja digno de louvor, pensem nessas coisas, porque tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram, pratiquem, pensem nessas coisas e pratiquem.
Gaste energia, traga memória, viva uma vida de ação de graças, uma vida de gratidão. Então a paz vai te alcançar. E tudo que for justo, honesto, puro, amável, pensem nessas coisas. Eu preciso me mover a isso. São minhas atitudes. Sua vida não vai mudar com uma mão na sua cabeça. Não adianta alguém soprar unção e dizer, receba. Não vai receber nada. Abraça a palavra. Abraça o conhecimento. Abraça uma vida no Espírito. Abraça uma vida de oração. Decida. Se mova. Tenha uma atitude. Saia do auto-engano. Perca a mentalidade fixa. Entenda, você não é assim. Você pode ser diferente através de escolhas. Você pode escolher ser melhor. Você pode ser diferente. Depende de você. Quem vai decidir isso? É você. Você já viu histórias de pessoas que nasceram em família pobre, que não teve educação, que não teve exemplo? Uma foi para a marginalidade, foi para as drogas. A outra catou papelão na rua, encontrou um monte de livros, foi estudar os livros que achou. Se tornou estudante de direito. Lutou contra as dificuldades. Tem aquele filme do Will Smith, A Procura da Felicidade, um grande exemplo de motivação, de pessoas que lutam, que se esforçam para vencer, mesmo em meio às dificuldades. Cara, as suas escolhas, quem decide é você. Saia desse ambiente de comparação. Para cada um Deus deu uma medida, meu irmão. Pegue a sua e abrace ela e faça dela o seu campo, e desse campo um espetáculo ao mundo. Você pode ser melhor. Depende de você. Levantar a sua cabeça e olhar para a vida de forma diferente. Não permitir que o estresse, que o cansaço, que a desconfiança, que o negativismo, que o sentimento de rejeição continue tomando conta do seu coração, para que você continue cada dia mais para baixo, desanimado, cansado e daqui a pouco depressivo e entregue. Nós somos tão complexos. O nosso ser interior é tão complexo. E ao mesmo tempo a vida é tão definida com valores, com princípios e valores. O Evangelho nos ensina esses princípios e valores. Princípios da mansidão, da humildade, do amor ao próximo, do servilismo. Tudo isso define você, uma pessoa melhor. Tudo isso define a sua saúde. Tudo isso define você como um ser humano extraordinário, como alguém que faz a diferença no mundo. Nós podemos ser livres das diferenças. Abrace o Evangelho, saia do cativeiro. Seja alguém interessado pelas coisas celestiais. Seja alguém mais espiritual. Ore mais. Ser espiritual não é ser místico. Ser espiritual é ser íntimo de Deus. Isso é ser espiritual. É ter consciência, é ser racional, sim, diante das verdades da vida. Há mais espiritualidade na nossa humanidade do que na nossa espiritualidade, pseudo-espiritualidade. Sabe quando eu sou espiritual? Quando os meus olhos são bons. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. O que é ter olhos bons? É fazer sem olhar a quem. É acreditar sempre, mesmo que a pessoa não mereça. É sempre acreditar na mudança do próximo, do outro. É sempre estar disposto a perdoar, mesmo que isso seja muito difícil.
Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo nessa noite. Nós queremos viver essa palavra, Jesus. Queremos nos tornar pessoas gratas de fato e de verdade. Jesus, nós te agradecemos por essa conferência, por esse tema tão importante em nossas vidas, Pai. E o quanto nós temos sido negligentes, Senhor, todo esse tempo, Senhor, quanto a esse sentimento de gratidão. O quanto nós temos olhado de forma negativa para a vida. Hoje nós estamos aprendendo isso, Senhor. Obrigado. Obrigado por nos permitir, Senhor, desfrutar dessas revelações, dessas profundidades do teu reino. Obrigado por nos revelar os tesouros ocultos, os segredos, os mistérios escondidos, Senhor, em meio à ciência e à palavra revelada. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui presente em nosso meio. Nós somos gratos porque estamos vivos. Nós somos gratos porque tudo que temos é sustentado pela força do seu poder e pelo poder da sua força. Nós somos gratos a ti, Jesus. Hoje queremos expressar a gratidão. Amanhã queremos expressar, Senhor, todos os dias da nossa vida nós queremos viver essa palavra. Fica de pé comigo nessa noite. Recalamasotoromanaia Andaragastoria Lamandaragastoria Mandaraia. Oh, eu te amo, Jesus. Lamamamasotoromamai Canderecastoromachei. Seja um protagonista de transformação da própria vida. Decida ser diferente. Você pode fazer isso hoje, dar um passo à frente e dizer: eu não quero mais ser assim. Eu não quero ser mais negativo. Eu não quero mais ser depressivo. Eu não quero ser mais a pessoa triste que eu venho sendo todos esses anos. Você pode decidir isso.